Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Esta é a TV Damásio, do canal do YouTube. Você sabe, você quer encontrar o direito em profundidade, com profissionais experientes, renomados, é só aqui, na TV Damásio, o seu canal do direito no YouTube. E hoje não é diferente. Hoje estaremos recebendo o nosso convidado, o nosso professor, que já está aqui conosco, professor Jonathan Hernandes Marcantônio. Olá, professor Jonathan. Olá, professor Zakimi, professor Elaine, que satisfação estar aqui com vocês. Uma ótima tarde a todos, espero que todos estejam bem, estejam em segurança, em casa, com seus familiares. É um prazer enorme estar aqui, professor Zakimi. Muito obrigado pelo gentil convite. Muito bem, professor Jonathan, nós que agradecemos aqui dos estúdios da TV Damásio, aqui no Complexo Damásio Educacional. Nós temos um estúdio totalmente estruturado, preparado para chegar até você o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão de todas. E hoje, eu, Alexander Zakimi, professor aqui do Damásio Educacional, estou juntamente com a professora Elaine Cristina Pardi Domingues, professora aqui do curso de Direito da Faculdade Damásio, para apresentar o nosso professor convidado de hoje, o professor Jonathan. Professora Elaine, olá, tudo bem? Olá, professor Zakimi. Saudações a todos que estão conectados aqui no nosso canal e as minhas saudações especiais ao professor Jonathan. Me permitam aqui apenas tecer algumas breves considerações, trazendo aqui o currículo do professor Jonathan. Professor Jonathan Hernandes Marcantônio, advogado, doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, pesquisador convidado do Instituto de Filosofia da Universidade Livre de Berlim, na Alemanha, professor pesquisador da Universidade Metropolitana de Santos, professor do curso de Direito da Faculdade Damásio. Enfim, saudações, professor. Seja bem-vindo à nossa aula especial. Muito bem, professor Elaine, obrigado. E hoje nós teremos um assunto importantíssimo, um assunto da hora do dia. O tema de hoje é o direito internacional público e a advocacia na atualidade. O professor Jonathan, nosso convidado, vai discorrer sobre este tema tão importante, fazendo chegar até você o direito, portanto, em profundidade, com grande conhecimento. Mas, antes de passar a palavra ao nosso palestrante, eu quero perguntar a você, você já se inscreveu no canal da TV Damásio? Não? Ah, não. Então para. Imagina, para tudo agora. Você não se inscreveu ainda no canal da TV Damásio? Não. Então, inscreva-se agora mesmo. Estou dando um tempinho para você. Inscreva-se no canal da TV Damásio e aproveita. Clica ali no sininho também para fazer chegar até você todas as nossas transmissões. Você será notificado aí, portanto, de todas as aulas, as apresentações, os eventos do canal da TV Damásio do YouTube. Faça isso agora mesmo. Esse é uma alegria, uma satisfação ter você aí do outro lado, nos assistindo, nos prestigiando, né, nestas aulas especiais que estamos fazendo aí para você. Você que é nosso aluno daqui do curso de Direito da Faculdade Damásio, ou você que é nosso aluno dos cursos de pós-graduação, os mais de 15 cursos de pós-graduação que nós temos no Damásio Educacional, você que é nosso aluno do curso dos concursos públicos, das carreiras jurídicas também, você que é aluno do curso de Direito de qualquer outra faculdade do país, você que é advogado, essa transmissão, portanto, esta aula especial é para todos. E o tema de hoje, eu repito, o direito internacional público e a advocacia na atualidade. Professor Jonathan Hernandes Marcantônio vai fazer a apresentação desse tema para todos nós. Professor Jonathan, passo, portanto, a palavra em definitivo para a sua aula. Mais uma vez, muito obrigado, uma alegria recebê-lo. Professor Zakimi, professor Elaine, olha, muito obrigado aí pela deferência, pelo cuidado e pelo carinho aí com todos nós que estamos aí sentindo ainda muita falta, né, do convívio diário e presencial. Essas oportunidades, elas são ótimas para a gente matar um pouquinho essa saudade, né? Bom, o tema ele é muito importante, esse tema ele é interessante porque houve uma transformação não só do direito, mas de uma forma geral da advocacia como um todo, né? O papel da advocacia, desde o surgimento das faculdades de direito, lá em 11 de agosto de 1827, com um decreto imperial, ele vem surgindo, ele vem sofrendo alterações, até mesmo por conta do mercado, por conta da realidade social que vivemos, né? Então, tudo isso acaba impactando nessa transformação.
E o direito internacional público, no meio dessa transformação, ele foi sempre, durante um bom tempo, ele foi se segurando ali como algo à parte de todo o processo de transformação ali da advocacia. Mas chegou um determinado momento em que não deu, né? Em que o direito internacional público ele acaba sendo incorporado, né? dentro da advocacia privada, que é a grande tônica da advocacia atual, né? E então eu costumo dizer que esse processo é um processo que vai de um estigma antigo, que alguns ainda carregam do direito internacional, que o direito internacional tem a ver com erudição, né? Ele sai dessa etapa da erudição e ele começa a passar para a instrumentalidade, ele começa a ser algo que o advogado, independentemente da área que ele tiver, ele acaba sendo instado a saber alguma coisa, a consultar um tratado internacional, a saber a lógica do direito internacional por trás, ali daquele negócio que ele está fazendo, ou até mesmo num contencioso, né? Então, é exatamente essa transformação que eu quero apresentar e dividir aqui com vocês, né? Então, se a gente parar para pensar, logo no início, quando a gente fala na faculdade, nós estamos dizendo isso num cenário da advocacia nacional, um cenário nacional da advocacia, né? Que é aqui o cenário brasileiro. Se a gente parar para pensar, o curso de Direito, de uma forma geral, ele é criado com um propósito muito claro, né? Em 1827, quando nós temos aí 3 anos de império, de independência, nós não tínhamos existia um corpo político, mas um corpo político formado em cursos de direito, e só que era um corpo político formado, um corpo intelectual formado de juristas que vinham de Coimbra. Mesmo sendo brasileiros, os brasileiros enviavam seus filhos para a Coimbra e depois eles voltavam com essa formação lusitana. O que acontece é que uma das estruturas, um dos alicerces que Dom Pedro quis construir no Brasil justamente é a formação de uma inteligência própria e não uma herança portuguesa. Ele queria realmente se desvincular desse processo. E aí, então, ele tem a ideia, entre uma série de outras reformas, se a gente parar para analisar os primeiros 10 anos de República, há uma série de reformas de criações de processos legislativos, como o Código Criminal, por exemplo, né? E a construção do curso de Direito passa por essa necessidade de criação, de fundação de uma elite política, né? Então, a proposta inicial, então, a mentalidade do advocacia ou do jurista, no início do Brasil independente, é uma mentalidade pública, publicista, mesmo ele advogando na esfera privada, a formação dele era voltada para a atividade pública ou com uma função pública, né? Essa tônica do advogado, mesmo ele não sendo um cargo direto, vinculado à administração pública, ele ter essa áurea de direito público, de administração pública, isso é algo que acompanha o advogado, acompanha até hoje, isso não se perdeu, né? Só que, quando isso surge, a advocacia ela é predominantemente dominada por essa lógica pública, por esse espírito público, né? E isso não é para menos que, por exemplo, uma enorme parcela de governadores do Estado passaram pelos bancos, pelas arcadas da Faculdade de Direito lá de São Francisco, e além de alguns presidentes, né? Então, você percebe a vocação pública, a vocação da administração pública, que era chamada aí a advocacia. E isso durou aí pelo menos todo o século XIX, pelo menos. No início do século XX, quando nós temos aí um processo já de abertura econômica, em que você tem uma estrutura, especialmente já depois de 3 ou 4 décadas do século XX, quando você tem uma construção mercadológica, empresarial, paulatinamente, o que você consegue ver? A advocacia, como um todo, ela passa a fazer parte, a servir de uma maneira ainda tímida, mas ela passa a servir a esfera privada, né? Empresas ou grandes escritórios acabam sendo criados
como uma espécie de freelance, sem haver muito vínculo com empresas, mas prestando serviço para empresas, e então isso começa a se consolidar. Isso vai sendo construído, né, paulatinamente, né, até que então nós temos, do grande avanço, aí, a partir da década de 70, do grande avanço da administração, da advocacia, a gente consegue ver aí nesse ponto a advocacia se tornando, né, um processo de transformação que depois vai ser consolidado pelo boom aí das universidades, das faculdades de direito, vai ser consolidado como uma atividade predominantemente privada. Então, os grandes escritórios, os grandes departamentos jurídicos, eles passam a exigir esse tipo de coisa. E quando a gente fala isso, fala dessa mudança, a impressão, normalmente, que a gente tem, o que muda? Muda a mentalidade, muda a forma como você pensa, né? É muito comum queixas, por exemplo, de pessoas que trabalham em grandes empresas, isso eu como advogado empresarial já vi isso algumas vezes, reclamar isso, especialmente até a década de 80, por exemplo, que o jurista é o cara do não. O cara vai lá, consulta o sujeito, vê se ele pode ou não fazer, consulta o jurídico, e o jurídico diz, não pode fazer, ou pode fazer. Esse é ainda uma mentalidade jurídica muito próxima a uma lógica pública, de uma autorização ou uma não autorização daquilo que está sendo pedido, né? Dentro de um rito, de um procedimento, de uma liturgia da própria administração pública. A empresa privada não quer isso. A iniciativa privada não consegue lidar com esse tipo de entrave. Ela quer uma dinâmica. Então, ela exige do profissional do direito, do advogado, do jurista, do paralegal, ela exige dele uma flexibilidade. Não uma flexibilidade, a gente fala flexibilidade, parece que ele vai burlar a lei, mas não, de achar saídas legais para isso, né? De buscar essas saídas legais. Então, ele não é mais o cara que fala, na administração privada, na advocacia privada, ele não é mais o cara que fala assim, não pode ou não pode. Ele é o cara que fala assim, para isso dar certo, tem que vir por esse caminho. Então, o que começa a se exigir do jurista? O advogado, antes, ele é exigido dele uma enorme erudição, um conteúdo político, econômico, técnico, vários idiomas, isso dentro de uma literatura vasta, né? Então, o jurista do século XIX é um intelectual, né? Ele é um sujeito que migra, que fala de filosofia, que ele fala de sociologia, ele fala de economia, ele fala de política, com uma autoridade de quem lê muito, né? O jurista do direito privado, ele tem isso, mas é voltado para a administração pública. A mentalidade do jurista da administrativa privada é o cara que resolve problemas. Então, a instrumentalidade é completamente diferente. Ele vai pensar no direito de uma forma que vai instrumentalizar tudo aquilo que ele tem. Ele não exige mais desse sujeito uma erudição. O mercado não absorve mais essa erudição. Ele absorve um preparo distinto, um preparo de quem sabe caminhos, de quem sabe nortear e andar bem pelo direito. Ele não é mais premiado aqui o profundo conhecedor sobre um tema. Quem é premiado é aquele sujeito que consegue passear muito bem, com segurança, claro, mas ele consegue passear muito bem por entre todas as áreas do direito, porque, no fim das contas, um problema empresarial, ele envolve absolutamente todas as áreas do direito ao mesmo tempo. Né? Então, esse é o cenário, rapidamente, né, para a gente não ficar também falando demais sobre essas coisas, mas esse é o cenário em que o direito internacional está inserido. Ele é um ramo, durante muito tempo, ele é chamado um ramo do direito. E se ele é um ramo do direito, ele vai, então, caminhando por esses percursos até chegar no momento de hoje. E confesso que ele, né, na minha perspectiva, o direito internacional foi um dos últimos ramos do direito
que acabam cedendo a essa questão da atividade privada. Aliás, ele é descoberto, eu acredito, e até mesmo por exigências mercadológicas. Mas o que acontece? É muito comum, professor Zacchini, professor Elaine, a gente se deparar com pessoas falando assim, eu não ligo muito para direito internacional porque eu não quero carreira diplomática, eu não quero ser embaixador, eu não quero ser cônsul, então eu não preciso de direito internacional, né? Existia, desde a concepção ali de direito, já no início do século XX, existia esse aspecto, né? Porque se a gente parar para pensar, o direito internacional ele entra em um currículo da advocacia aí só no século XX, né? Aquele primeiro formato lá das cadeiras, das cátedras que você tinha pela lei de 11 de agosto, o direito internacional não estava ali, né? Nem tinha esse propósito, era mais uma consolidação soberana. Pensar nisso depois era isso, era construir uma ideia de que o sujeito que quer de um direito internacional, que quer uma erudição ou que quer a área acadêmica, esse sujeito vai para o direito internacional. Eram pouquíssimos exemplos de pessoas que tinham sucesso profissional sendo advogados internacionalistas, né, que eram aqueles sujeitos especialistas em direito internacional. Em São Paulo nós tivemos e temos ainda grandes escritórios que iniciaram sua carreira aí nesse ponto, né? Mas isso era algo muito raro, né? Era a exceção da exceção. A regra da advocacia era justamente o fato do direito internacional não se encaixar. Porque, claro, né, quando a gente estuda o direito internacional, ele tem uma lógica distinta da mentalidade do chamado direito interno, né? A lógica é uma lógica de cooperação, é uma lógica mais tratadística, então isso acaba impactando necessariamente nesse processo. Bom, então durante muito tempo o direito internacional ele ficou ali de ladinho, né? Aquele sujeito que ele resistiu a esse processo de privatização da advocacia, porque a advocacia privada queria questões trabalhistas, questões tributárias, questões cíveis, né? E em alguns casos, questões penais, né? Perpassava basicamente por esses 4 elementos. Claro que existiam os elementos, mas a preponderância nesses 4. O que acontece é que o mercado ele vai mudando, e esse processo da advocacia, ela começa a passar por grandes mercados. É comum, com o estreitamento, com a globalização, com a internet, como nós temos agora, é comum que negócios entre estados, entre nações, comecem a ser mais comuns. Além de um estreitamento entre estados, por exemplo, que se empenham cada vez mais em atuar perante parcerias comerciais. Os estados acabam, dentro das relações internacionais, especialmente a partir da Segunda Guerra, eles se empenham, eles usam entes públicos para firmar acordos comerciais que acabam aí gerando frutos para os entes privados. Então, o comércio ele deixa de ser algo exclusivamente privado, muito embora ele seja feito basicamente por entes privados, mas ele acaba tendo uma relevância global, né? Tanto para entes públicos, por exemplo, quanto para entes privados. E aí, no meio desse processo, o que acaba acontecendo? Acaba acontecendo que essas parcerias são firmadas dentro de regras de direito internacional. Então, eu tenho regras de evasão fiscal e elisão fiscal. Tenho regras de isenção tributárias. Eu tenho regras de apoios a comércios de isenção tarifárias de um para o outro. Relações trabalhistas que estão sendo firmadas, tudo mediante tratado internacional. O que acaba acontecendo é que o jurídico de uma empresa, ele exige desse advogado uma dinâmica mais fluida, como nós falamos, ele acaba, então, por se vincular aí a uma lógica que ele precisa ir atrás do direito internacional. Só que aí ele vai pegar os livros de direito internacional e você tem lá a questão do Francisco Soares, do Hugo Grotius, a Escola dos Direitos Naturais e das Gentes, de Iuri Belletti Patti, muito latim. E o advogado privado hoje já olha essa questão da erudição como algo contraproducente, porque para ele
um livro de 400 ou 600 páginas que conta uma linha enorme de história sobre debates acadêmicos acerca do pensamento jurídico internacional, não resolve o problema dele naquele tempo. É comum, em conversas com colegas que atuam isso, falam, poxa, isso é super interessante, eu acho isso demais, mas não no momento em que eu tenho 2, 3 dias para resolver um problema, eu não vou conseguir ler tudo aquilo, né? E também, o que é aquilo? É buscar uma agulha num palheiro, né? Então, cada vez mais, o que você começa a ver é que o direito internacional ele começa a ser enxergado de uma outra forma. Ele começa a ser despido aí dessa erudição, ele começa a ser incluído nos debates acadêmicos, nos debates jurídicos que envolvam atividades empresariais. Tratados internacionais passam a ser levados em considerações, né, e passam a atuar dentro de grandes sistemas. Então, o que acaba acontecendo? O direito internacional e o domínio do direito internacional, ele passa, né, o domínio sobre direito de tratados e tudo mais, especialmente essa parte, passa a ser de domínio do advogado. Mas não como um ramo a mais, né? O sujeito sabe um pouco de civil, trabalhista e tributário e agora internacional. Não é isso. É que, na verdade, todas essas expertises, elas giram em torno de um conhecimento, de uma solução de problemas voltados à iniciativa privada ou àquela empresa que ele está atuando. Então, nesse sentido, não é que o sujeito, por exemplo, eu vou ter que ter agora no meu departamento jurídico um internacionalista. Não. O advogado, o cível deles, o contencioso cível deles, o contencioso tributário deles, vai ter algum advogado que sabe como manusear tratados internacionais, para saber se ele foi ratificado, qual é a vigência dele, qual é a posição internacional dentro internacional, por exemplo, da ONU ou da OEA sobre aquele tratado, se há algum tipo de condenação em cima daquilo, tá? Então, a advocacia ela passa a ser instrumentalizada nesse ponto e nesse aspecto. Isso sem contar a advocacia internacional e o direito internacional. Isso sem contar aqueles pontos em que haja, com o aumento de tribunais internacionais, a judicialização possível. Mas ainda assim, esse aspecto é um aspecto muito específico, muito particular do direito internacional. O que eu estou afirmando aqui, professor Zacchini e professor Elaine, é que o direito internacional, ele cada vez mais ele passa por uma instrumentalização em que qualquer advogado de qualquer ramo do direito que atue na esfera privada, e, claro, na pública também, mas na privada de uma forma geral, vai precisar ter um certo domínio instrumental sobre aquilo. É assim que eu abro, por exemplo, as minhas aulas de Direito Internacional no Damásio, explicando para eles que a grande questão ali é eles saberem manusear o direito internacional, saber onde procurar, não ficar perdido, saber o que significa cada um daqueles termos e como é que funciona a dinâmica internacional. Porque dentro da advocacia é exatamente esse o ponto que vai ser tratado. Então, a advocacia privada, de uma forma geral, ela tem se beneficiado de maneira instrumental do direito internacional, e isso tem sido enriquecedor, inclusive, para o direito internacional como academia, como pesquisa acadêmica, porque traz uma faceta e exige uma faceta muito distinta do que se era habituado, e não afasta, né, mas ele aproxima o direito internacional de uma nova geração de juristas que viram durante muito tempo, ou ouviram falar dessa separação do direito internacional com o direito interno. O que cada vez mais, não é que no ponto de vista acadêmico não exista, ele existe, mas cada vez mais esse enfoque ele tem se perdido essa diferenciação. Porque o advogado atuante hoje, militante, ele cada vez mais precisa do direito internacional para resolver questões de ordem interna. A entender o alcance daquilo, né? A entender, por exemplo, coisas que se questiona hoje no Brasil como o controle de convencionalidade, que é o controle de legislações com base em convenções assinadas. Isso já não é mais só direito internacional, isso é processo.
isso é direito processual, isso é contencioso. Então, todas essas questões, elas passam pelo direito internacional e exigem do direito internacional uma incorporação, e de quem o estuda também. Então, o direito internacional passa a ser incorporado nesse formato, e passa a ser incorporado a partir dessa nova mentalidade, que é uma mentalidade que constrói um direito, ainda que diferenciado, voltado para a atividade privada, né? Então, só para a gente concluir aqui a fala, professor Zaquim, professora Elaine, já assim, antecipadamente agradecendo muito o espaço, né, e o ambiente, e o convite gentil de vocês, é justamente mostrar que o futuro, nesse ponto, ninguém tem bola de cristal, claro, né, mas a perspectiva, o prognóstico é que isso se acentue, especialmente por conta desse formato, que é um formato online, um formato digital, em que as coisas vão acontecer com uma velocidade. Tratativas, por exemplo, vão acontecer com uma velocidade muito grande e com um custo mais reduzido, né? Empresas de médio e pequeno porte, por exemplo, que tinham dificuldade de negociar com agentes internacionais por conta do custo da negociação, eu teria que levar 2, 3 pessoas para lá ou trazer essas pessoas para cá, e acabavam optando por fornecedores internos por uma questão, não estou nem dizendo do custo da importação ou exportação, claro, isso é levado em consideração, mas nem começavam a negociar isso porque o custo para você mandar 2, 3 pessoas para lá, normalmente o microempreendedor ou a empresa de pequeno porte, os sócios trabalham na empresa. Então, se eu pego 2, 3 sócios e levo eles para fora, além do gasto enorme que vai ter para a empresa, eu tiro mão de obra de dentro, né? Então, essas questões, elas a tendência é que esse formato digital, ele reduza essa capacidade, ele amplia a capacidade negocial, porque é isso, eu estou falando com vocês aí na Liberdade, mas eu podia estar falando com vocês em Tóquio. Claro que agora vocês estariam dormindo nesse exato momento, ou acordando em Tóquio, né? Mas eu poderia estar conversando com vocês em qualquer lugar, com custo de internet, o meu gasto de internet, que é um gasto ordinário. Então, o prognóstico é que com essa aceleração, o direito internacional faça cada vez mais parte da vida dos advogados internos, de qualquer advogado. Então, a minha dica, né, e o meu conselho a todos os que estão nos assistindo é: olhem com muito carinho para o direito internacional privado, para o direito nacional, de uma forma geral, público ou privado, porque ele pode ser um grande diferencial de carreira na vida de vocês. Professor Zaquim, professora Elaine, eu encerro minha palestra por aqui. Muito obrigado mais uma vez, pela gentileza e pelo carinho, e estarei sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Mais uma vez, obrigado, professor Jonathan, pela palestra. É uma gentileza, uma grande alegria poder recebê-lo aqui no nosso canal da TV Damásio, né, no YouTube. O seu canal do direito aqui, com palestras como a do professor Jonathan, que trouxe essa verdadeira importância, portanto, do direito internacional, né, na advocacia, na militância, portanto, da advocacia. Você que é advogado, advogada, que está nos assistindo, né, importante exatamente esta ideia, esta noção, portanto, da importância, né, do direito internacional. Professor Jonathan, muito obrigado. Passo a palavra ao professor Elaine. Obrigada, professor Zaquim. Meus mais sinceros agradecimentos ao professor Jonathan, que aceitou de pronto aqui o nosso convite, veio nos brindar com essa excelente aula sobre o direito internacional público e também privado. Nós todos aqui sabemos da importância do direito internacional, né, em todas as carreiras, principalmente nas carreiras jurídicas. Então, muito obrigada, professor. E, novamente, eu agradeço aqui à Faculdade Damásio por esse projeto das aulas especiais, que muito tem contribuído para toda a comunidade acadêmica, aulas maravilhosas, excelentes. Meus mais sinceros agradecimentos. Muito obrigada. Muito bem, professor Elaine, professor Jonathan. Você que está nos assistindo, você já navegou aqui no canal da TV Damásio no YouTube? Você verificou as inúmeras aulas especiais que estão à sua disposição no canal?
É direito notarial e registral, direito civil, direito internacional, agora aqui com o professor Jonathan, direito penal, processo penal, direito das sucessões, direito da tecnologia, inovação, empreendedorismo. Inúmeros temas estão sendo tratados aqui nas aulas especiais, e exatamente para você que nos confia, portanto, a sua audiência, a sua atenção, que para nós aqui é uma grande alegria e uma satisfação. Então, navegue aqui no canal, verifique as nossas aulas especiais. Eu devolvo ao nosso palestrante, professor Jonathan, para suas considerações finais. Olha, professor Zakimi, professor Elaine, eu agradeço muito aí a participação e, assim, só tenho a parabenizar essa iniciativa, né? É uma iniciativa que dá possibilidade não só para o aluno, mas para nós também, né, professores, a falarmos de coisas que muitas vezes aquela rotina da sala de aula, a rotina da formação acadêmica acaba não permitindo. Esse tipo de debate, por exemplo, eu não consigo trazer para os meus alunos em sala de aula, porque nós não temos tempo hábil para isso, né? Já tem aquela quantidade de conteúdo muito grande, então reflexões sobre até questões da vida profissional deles acaba, então, por se deixar de lado, né? Até mesmo por essas questões, por essa importância aí do conteúdo. Então, essa iniciativa de vocês, né, da Faculdade Damásio, TV Damásio, com aí a brilhante condução do professor Elaine e do professor Zakimi, é fundamental, né, para todos nós, e eu queria agradecer por vocês me deixarem fazer parte aí desse projeto, e podem contar comigo sempre, viu, professor Zakimi? Muito obrigado, professor Jonathan, uma alegria, né, tê-lo aqui conosco no canal da TV Damásio, né, aqui no YouTube. É uma grande alegria. E eu quero, agora que você está aí nos assistindo ainda, que está acompanhando as nossas aulas especiais, eu quero aqui deixar um agradecimento também muito especial aos nossos colaboradores, os funcionários aqui dos estúdios da TV Damásio, que fazem chegar até você o melhor som, a melhor imagem, a melhor transmissão. Todo estúdio aqui é preparado, né, exatamente para chegar até você qualidade. Exatamente isso. Então, fica aqui os nossos cumprimentos, os nossos abraços, exatamente a todos os profissionais que, de forma muito dedicada e atenciosa, diuturnamente, trabalham aqui para fazer chegar até cada um de vocês aí a melhor transmissão. Continuem sempre conosco. Naveguem, verifiquem as outras aulas, assistam, curtam, dê um like aí para esta aula, para nós podermos propagar e divulgar esta apresentação aí pela internet para o mundo de gente, né? Nós queremos contar, portanto, sempre com a sua ajuda, com o seu apoio e com a sua atenção. Até uma próxima oportunidade, professor Jonathan, professor Elaine, uma alegria tê-la aqui conosco, e todos vocês continuem conosco. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.